Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 2 de setembro de 2023, do livro do profeta Jeremias. Oráculo contra a falsa confiança no templo. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Ponte à porta da casa do Senhor e lá anuncie esta palavra, dizendo: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem. Como? Roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis. E depois vindes à minha presença nesta casa em que meu nome é invocado e dizeis: nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Ide ao meu posto em Silo, onde a princípio habitou meu nome, e vede o que aí fiz em razão da maldade do meu povo Israel. E agora que praticastes todas estas obras, diz o Senhor, falei a todos vós desde muito cedo, na hora de levantar-vos, e não ouvistes. Chamei-vos e não atendestes. Farei a esta casa sobre a qual foi meu nome invocado e na qual tendes confiança. Farei a este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz em Silo. Eu vos expulsarei de minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, a inteira descendência de Efraim. Tu, portanto, não rezes por este povo, não dirijas preces e orações por essas pessoas. Não me desobedeças, eu não te atenderei. Não estás vendo o que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a farinha para fazer bolos destinados à rainha da noite e servirem libações aos deuses estrangeiros, provocando a minha ira. Mas isto provoca a minha ira, diz o Senhor, ou antes, vergonha a eles próprios. Isto, pois, diz o Senhor Deus, minha ira e indignação hão de cair sobre este lugar, sobre homens e animais, sobre as árvores da região e sobre os frutos da terra. Tudo arderá para não mais se apagar. Por acaso esta casa consagrada ao meu nome ter-se-ia transformado em um antro de ladrões? Minha casa é casa de oração e para todos os povos o será. Não façais isso, diz o Senhor, da casa do meu pai uma casa de comércio. Minha casa é casa de oração. Das homilias sobre Mateus de São João Crisóstomo Bispo.
Enquanto adornas o templo, não desprezes o irmão que sofre. Queres honrar o corpo de Cristo? Não o desprezes quando nu, não o honres aqui com vestes de seda e abandones fora no frio e na nudez o aflito. Pois aquele que disse, isto é o meu corpo, e confirmou como ato a palavra, é o mesmo que falou, tu me viste faminto e não me alimentaste, e o que não fizeste a um desses mais pequeninos, não o fizeste a mim. Este não tem necessidade de vestes, mas de corações puros. Aquele, porém, precisa de grande cuidado. Aprendamos, portanto, a raciocinar e a reverenciar a Cristo como lhe agrada. A honra mais agradável a quem se deseja honrar é aquela que ele prefere, não aquela que julgamos melhor. Pedro, por exemplo, julgava honrá-lo, não permitindo lavar-lhe os pés, mas o que queria não vinha a ser honra, mas exatamente o contrário. Assim, honra-o tu com a honra prescrita em lei, distribuindo tua fortuna com os pobres. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. Digo isto não para proibir que haja as dádivas, mas que com elas e antes delas se deem esmolas. Porque ele aceita aquelas, porém muito mais estas. Daquelas só quem oferece tem lucro, destas também aquele que recebe. Lá o dom parece ser ocasião de ostentação. Aqui só pode ser compaixão e benignidade. Que proveito haveria se a mesa de Cristo está coberta de taças de ouro e ele próprio morre de fome? Sacia primeiro o faminto e depois do que sobrar adorna sua mesa. Fazes um cálice de ouro e não dás um copo de água? Que necessidade há de cobrir a mesa com véus, tecidos de ouro, se não lhe concederes nem mesmo a coberta necessária? Que lucro haverá? Dize-me, se vês alguém que precisa de alimento e deixando-o lá, vais rodear a mesa de ouro, será que te agradecerá ou ao contrário se indignará? Que acontecerá se ao vê-lo coberto de andrajos e morto de frio, deixando de dar as vestes, mandas levantar colunas douradas, declarando fazê-lo em sua honra? Não se julgaria isso objeto de zombaria e extrema afronta? Pensa também isto a respeito de Cristo. Quando errante peregrino, vagueia sem teto. Não o recebas como hóspede, mas ornas o pavimento, as paredes e os capitéis das colunas. Prendes com cadeias de palha as lâmpadas, e a ele, preso em grilhões no cárcere, nem sequer te atreves a vê-lo. Torno a dizer que não proíbo tais adornos, mas que com eles haja também cuidado pelos outros. Ou melhor, exorto a que se faça isto em primeiro lugar. Daquilo, se alguém não o faz, jamais é acusado. Isto, porém, se alguém o negligencia, provoca-lhe a geena e fogo inextinguível, suplício com os demônios. Por conseguinte, enquanto adornas a casa, não desprezes o irmão aflito, pois ele é mais precioso que o templo. Eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Eu não tinha onde morar e me acolhestes. Em verdade, os que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Em verdade, o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo,
Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.